Só em Jesus Cristo se encontra a salvação. Assim Deus tem preferido. Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo reine nas mentes e corações de todos os que nos ouvem e nos assistem através da Rádio TV ABM. Programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa da Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler a mensagem da Palavra de Deus que fica na Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13, que tem por título: A liberdade é limitada pelo amor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros por amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos, bendizemos, louvamos e exaltamos o teu santo nome. Em Jesus Cristo, o teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador. E na gloriosa, ó Deus, presença, unção, virtude do Espírito Santo, que é o Espírito de toda a verdade. Somos agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de levar a todos a mensagem da salvação através do Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ó Pai, direcionando esta epístola aos Gálatas, procura nos ensinar a vivermos em amor, em união entre irmãos. Que a tua bênção opere na vida de tantos quantos nos ouvem neste momento. Rogamos a tua bênção para que os lares, as famílias e tantos quantos necessitam da tua bênção sejam por ti abençoados, que tu possas conceder a bênção da cura de uma enfermidade, a enfermidade do corpo físico, a enfermidade da alma, a enfermidade do espírito. Que tu possas, ó Pai, conceder saúde mental, que tu possas conceder paz e calma aos corações, e que assim seja a tua bênção sobre todos. Amém. Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos fala de um procedimento cristão evangélico muito importante para todos nós. Ele nos fala do amor. Nós vemos que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13,
nos fala sobre a supremacia do amor. A palavra amor no Novo Testamento, ela é mencionada várias vezes, porque desde o momento em que Deus, através do seu plano de salvação para o homem, ele falou de um amor incomparável, o amor que ele teria por toda a humanidade para nos dar vida eterna. Quando em João 3,16 nos diz: porque Deus amou, olha a palavra amor, porque Deus amou o mundo de uma maneira incomparável, que ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz, sofrer em uma cruz, derramar seu sangue em uma cruz, a sua carne ser rasgada em uma cruz, morreu em uma cruz, foi sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos, se deixou de ser o unigênito do Pai e passou a ser o primogênito do Pai entre os mortos. Foi o primeiro a ressuscitar. Então, meus prezados ouvintes, nós vemos que esta palavra, esta salvação só chegou até a nós através do amor. O amor de Deus para conosco. E ela se completou com o amor de Jesus para conosco, porque Jesus, ele aceitou o plano que Deus projetou para nos salvar, nos tirar do lamaçal do pecado, tirar de nós as correntes que nos prendiam, que era o pecado, e nos deu uma liberdade, como o apóstolo Paulo aqui nos fala. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós temos que usar essa liberdade que nós temos de ter uma vida liberta do pecado para vivermos uma vida em espírito. Quando a própria palavra nos diz, não é? Que nós não devemos dar ocasião à carne, mas ao contrário, que nós devemos usar da liberdade para vivermos uma vida em espírito, para vivermos uma vida em amor uns para com os outros. Porque na própria lei diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, amigos, ouvintes, infelizmente, esta palavra amor, o inimigo, ele procurou banalizar esta palavra amor. Mas nós vemos que a palavra amor, ela procede de Deus. Ela veio de Deus para nós, através de Cristo. E a palavra, o próprio Jesus, em outra parte, ele disse: eu vos dou um novo mandamento. Amarás um ao outro, assim como eu vos amei e me entreguei por vós. Olha aí Jesus nos amando. E aí nós vemos que o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos usar a liberdade que Deus nos deu em Cristo Jesus de termos uma vida vivificada no Espírito Santo, para que nós não usemos dessa liberdade para darmos ocasião à carne. Ao contrário, mas nós vemos que no versículo 16 diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si,
para que vocês não façam o que vocês querem. Na minha condição, na sua condição de cristão, de evangélico, nós não devemos dar liberdade à nossa natureza carnal. Ao contrário, precisamos dar liberdade à nossa natureza espiritual. Viver em espírito. Viver nos alimentando com o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a esperança, a fé. Porque tudo isto vem através da nova natureza que nós recebemos no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos batizamos em Jesus, o batismo tem um simbolismo importante para a vida nossa, de cristão, de crente, de evangélico. O batismo simboliza no momento em que nós nos adentramos à água. Ali nós estamos sepultando a nossa natureza, a nossa carne em Cristo Jesus. E quando nós saímos da água, nós estamos sendo ressurgido como uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí o Espírito Santo habita em nós, nós somos selados pelo selo do Espírito Santo, e aí nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Quando a própria palavra nos diz, não é? Que quando nós aceitamos a Jesus, as coisas velhas, o nosso procedimento carnal anterior, não é? Ele ficou para trás, ele foi enterrado. E nós ressurgimos uma nova vida, uma nova natureza, um novo viver com a natureza do Espírito Santo. Que Deus possa, pela unção gloriosa do Espírito Santo, em Cristo Jesus, operar em nós, cada dia, cada momento, cada instante, essa nova natureza espiritual. E que a nossa natureza carnal, cada vez mais, ela vai sendo mortificada pelo poder do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Aceite, viva uma vida buscando a presença do Senhor. E nós devemos viver uma vida nos exemplificando em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Estamos finalizando este programa neste momento, prometendo voltar em breve com a bênção do nosso Deus, e que todos fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém.